de licenciados e... Peraí, eu tô tentando dar um zoom aqui no negócio. Aglomerados. Eu não consigo ampliar porque está apresentado. O que é esse 40% é a área que não é legalizada e 60% é a área urbanizada que já foi legalizada na prefeitura, correto? Sim. Exatamente. Exatamente. E ali embaixo, o que quer dizer aquele mapa de baixo? Acho que você merece explicar essa parte, Paulo. Então, isso daqui que você já acabou de explicar, são mais de 40% da área, ou até mais ou menos, são aglomerados. Tá. E esse daqui é um mapa de campo de vegetação aquática. Esse de baixo. Mata de várzea, campo de vegetação. Então, ali o que pega... O que é esse campo de vegetação? O que é campo de vegetação? Só para eu entender. É um campo de vegetação aquática, junto nas áreas de uso. Eu creio que seja isso, pelo que eu pesquisei. Tá, e o que é o campo de vegetação aquática? São áreas de campo de vegetação aquática, no caso, que tem na área. Eu quero saber o que é isso. Como assim? Eu não entendi. Eu não sou da área hídrica. O hídrico não é minha área, então eu quero saber o que é campo de vegetação aquática. O que significa? Porque senão eu não consigo falar é isso ou não é. Entendeu? Preciso saber o que é. Não, esse Mata de várzea eu sei o que é. Campo de vegetação aquática é como, tipo, como posso explicar? Vegetação aquática, eu não sei explicar certinho. Exato. Não sabe explicar, você não chegou a ver? Não, eu cheguei a ver. Precisa saber, porque eu preciso saber o que é, né? Não sei se é área nativa, se é área de preservação, se é área anti-alagamento. Sim, agora eu entendi. Essas áreas em roxo são áreas de Zepan. Não toda, mas essas partes em roxo, nessa ponta do rabo do coelho ali em cima, nessa roxo, no braço dele, na parte de baixo, são áreas de Zepan. Não toda, mas boa parte ali. São áreas de preservação. Ah, entendi. E, deixa eu tirar uma dúvida. A área de Zepan, como a gente não pode mexer, ela entra no cálculo de delimitação? Ou faz parte ou tira? Vocês que sabem. Não tem nada que dá para fazer em área de Zepan? Eu acho que tem umas coisinhas que dá para fazer, mas... Sim, no caso, dá para fazer, no caso, a restauração ambiental, ou no caso, tipo, deixar a situação mais próxima do que ela era antes da invasão, e também criar acessos. No caso, acredito, é basicamente isso. Aí, então... pode falar. Adequado. Tá. Vocês precisam dela para alguma dessas coisas? Então, eu acho que é essa a questão. Se dá se vocês conseguem trabalhar com ela, e ela é importante para projeto, ela vai melhorar o projeto, vai ajudar vocês a compor algum indicador de projeto, eu acho que pode deixar. Se ela não serve para nada, se vocês não serve para nada, não, para alguma coisa ela serve. Mas se vocês não conseguem utilizá-la para nada, né? Aí tira, entendeu? Se ela jogar contra, vocês projetam fora dela. Mas eu ainda não sei qual é a proposta que vocês vão fazer. Eu vou conseguir falar isso com mais propriedade depois, a hora que eu souber o que vocês vão fazer. Aí daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso. Beleza, pode continuar.
No caso, Rafa, esses. pode falar. Então, esses casos são as Pode vias que ir. passam. Esses casos são as vias que passam pelo local, pelo local e pelo entorno. E um lado são a análise viária do local, que você pode ver nananã, a predominância no local, a via que, como eu posso dizer, que passa, que tem uma grande influência a parte de baixa densidade, e a via que tem bastante alta densidade é essa de marrom, ao qual fica a via principal, que é a rua Tietê, que mais à frente, no próximo slide, acho que no próximo slide, vai mostrar a situação que ela está. Essas são as ruas lá na área que está legalizada ou na área invadida? Ah, entendi. Sei. Que aí já é a área que não é legalizada, correto? Correto. Tá. É a terceira imagem, fica a rua Tietê. Porque se ela é a única, é a área que é legalizada e de um lado ela é assim, do outro lado começa a mudar o perfil, ela é um limite, porque ela é um limite e ela cria dois distritos do lado que tá, porque eles têm, cada lado tem uma fisionomia similar, né? Então, aí vocês têm ela como limite e ainda ela cria dois distritos, né? Naquela lógica do Lynch que a gente estudou. Não está errado, não. Tá? Eu tô quieto, mas eu tô pensando. Porque assim, eu não acho errado. Porque normalmente quando a gente vê projetos assim, o que as pessoas normalmente tentam é mudar a característica do local para uma lógica de cidade que a gente está acostumado, né? Eu acho que essa proposta que vocês estão pensando, se vocês já chegaram a conversar nisso, de ao invés de mudar a característica do local, vocês valorizarem uma melhoria na região, apesar da característica local, então meio que ao invés de eu tirar a comunidade dali, eu trabalhar a linguagem da comunidade, eu acho uma abordagem diferente, mas é legal, é interessante. Pode ser uma saída, porque assim, eles têm uma lógica de construção de comunidade ali, eles têm um vínculo com o lugar, às vezes é estranho para a gente, mas não é estranho para eles, né? E eu também nem sei se é bom.
Eu também nem sei se é uma situação, uma solução melhor fazer isso do que melhorar o que tem. Normalmente o processo de regularização dessas áreas hoje é simplesmente dar escritura, né? Ninguém faz nada, só dá escritura para o povo. Então, assim, eu não vou mentir que eu acho que pode ser interessante essa de vocês, do tipo, ao invés de resolver a questão de habitação e trazer, sei lá, um conjunto habitacional, tipo CDHU para aí, mantém o que já tem e corrige os problemas fora da habitação. Então, tipo, a habitação é um problema, mas vocês precisam deixar muito claro nos textos de justificativa de vocês que a habitação é um problema, sim, vocês sabem disso, mas leva-se anos para esse tipo de consolidação e eu acho que vocês podem, inclusive, rumar para alegações mais voltadas à construção de identidade local mesmo. Tipo, isso que vocês falaram, não é porque para a gente funciona que vai funcionar para eles. Fico. Porque é uma. Ali é a área de Zeis, né? Isso, Zeidum. Que é a mais restrita, se eu não me engano. Então o que vocês precisam... Pode falar. Sim. Aí, nesse caso, o que vocês fazem? A ZEIS, ela demanda que tenha uma estrutura residencial também, além dos gerais, né? Ela não rege, se eu não me engano, muito comércio. Não conheço tão a fundo a legislação de ZEIS, porque são várias ZEIS, então a gente tem que consultar qual ZEIS é o quê. Dá uma olhada na própria legislação de ZEIS, o que pode, o que não pode. A habitação é certeza que pode, eu só não sei se tem HIS, HMP, ou se é só HMP, mas tem uma conta que dá para fazer ali. Como a gente não vai trabalhar com projeto residencial, porque não é o foco, porque é projeto urbano, o que vocês precisam fazer ali é definir quais são as áreas que podem receber esse tipo de projeto. Você entendeu? Então, qual é a área mais precária que se beneficiaria desse tipo de projeto, que pode ter esse projeto, esse tipo de projeto de HIS ali? E aí vocês criam como se fosse uma recomendação, vocês fazem a implantação, aí não é o projeto do HIS, porque não é projeto de arquitetura, mas é o projeto de aonde essas essas habitações elas teriam de ser implantadas, aonde teria a correção da habitação, digamos assim, do padrão, do perfil habitacional para atender as necessidades locais, entendeu? As demandas. É mais simples um pouco. Vocês vão pontuar, vai fazer um gráfico mesmo para mostrar onde que vai ter HIS. Aí vocês colocam qual que é o número de habitações. Vocês chegaram a contar quantas pessoas tem aí, não contaram? Eu lembro que o Richard estava contando. Isso. Isso, então vocês sabem. Isso, aí vocês sabem que espaço vai ocupar e quantas habitações precisam. E é esse número que a gente precisa, Quantas habitações vão ser necessárias ali? E se a área é o suficiente, se não é, vocês ampliam a área que vai receber essa HS para atender todo mundo. Pode.
Isso. Vocês só deixam claro que vocês estão trabalhando com a estratégia em duas frentes. Uma frente é a reestruturação daquela região e explica por quê, justifica por quê, né? Deixa claro que é porque aquela área é mais precária do que essa, lá cabe uma intervenção um pouco mais agressiva, digamos assim, do que aí que já, apesar dos pesares, a situação da habitacional é menos delicada, digamos assim. Não que não seja, mas é menos delicada, né? As casas estão numa situação melhor, não é barraco, nem nada do tipo. E então que vocês vão trabalhar em duas frentes. Aí vocês optam pela acupuntura urbana, e aí vocês escolhem alguns pontos de intervenção e que tipo de intervenção também, que seria adequado para esse local. E do outro vocês utilizam essa lógica de habitação, inserindo já a mesma estética que vocês estão pensando para essa área normal, para essa área mais adequada já. Eu só uma dúvida. Pode falar. A gente poderia fazer desenho para simplificar o que a gente vai fazer ou não? Pode. Aí o desenho é assim, não precisa ser, eu vou desenhar a planta da habitação. Isso não precisa, tá? O que precisa fazer nessa lógica de desenho é assim, mostra que área que vai ocupar e como vai estar implantado. Então vão ser torres, ou vai ser lâmina, ou vai ser a forma que vai ser. E aí vocês desenham quantas habitações precisam para suprir a necessidade daquele espaço. Mostra onde vai ser a intervenção, faz tipo uma implantação, onde a implantação mostra cada um dos espaços que vai receber, sabe? A gente tem que fazer a habitação de acordo com a população. Exemplo, a gente vai ter que fazer cálculo. Isso. Ou não precisa? Sim, precisa. Então, por exemplo, tem, sei lá, 2.000 famílias. Precisa de 2.000 casas. Né? E aí, como que é a melhor maneira de colocar 2.000 casas? Quantos metros de área vocês vão precisar? Tá. E aí vocês veem se vocês têm essa área disponível lá dentro e quanto que isso ocupa. Aí assim, tem um parque linear. Aí vocês vão delimitar a área do parque linear. Começa num gráfico, começa aqui, termina ali. E aí vocês fazem um desenho, uma perspectiva, alguma coisa curta para mostrar qual que é o espaço do parque linear. O que a gente não precisa é assim, corte com detalhamento de material, corte com cota, isso não precisa. Não tem necessidade. A gente vai trabalhar com esquema gráfico, não vai trabalhar com planta técnica. São os desenhos mais simples, digamos assim, mais rápidos de serem feitos. Entendeu? Não, é mais artístico, é isso que vocês precisam associar. É mais artístico do que técnico. Sabe o trabalho que vocês estão fazendo para mim em expressões? Uhum. Aquele trabalho é um trabalho artístico. Vocês não estão tendo que pensar na cor que vai ser colocado, como que vai ser representado, e assim por diante, espaço. É a mesma coisa, mas vocês vão fazer isso como se fosse um projeto urbano. É um estudo de massa muito detalhado. Tá? Dá uma olhada nas pranchas de concurso dos outros anos, até para vocês verem qual que é o nível de detalhamento que eles usam. Tá? Vocês vão ver que é uma prancha mais artística do que técnica. Para vocês não perderem tempo colocando cota, fazendo isso, aquilo. É mais artístico. Mas tem que dar para entender. Bom, as análises estão prontas, isso aí vocês precisam entregar tudo, né? Entrega um memorial de projeto explicando o que vai ter e defendendo o projeto de vocês. E eu quero ver já eu quero pelo menos ter uma noção desses desenhos. Então, ter talvez algumas perspectivas, mostrar aonde esse projeto vai ser aplicado, aonde que vai ter cada coisa,
Porque lembra que a banca ela vai avaliar os outros professores, eles vão avaliar o projeto também. Então a gente precisa saber o que é o projeto que vocês estão propondo a fazer para a gente ver se tem aderência, né? O que não precisa agora é fazer ele todo detalhado. Escala gráfica, corte, detalhamento, essas coisas não precisam, vocês vão fazer depois. Tá? Para agora, eu quero saber tudo que vai ter no projeto, aonde que vai ter esses espaços e como vocês estão pensando. Tá? Entendi. E estudos gráficos. É a parte conceitual e estudos gráficos. Lembra que assim, o projeto não está pronto, mas a banca precisa avaliar se ele é viável para vocês deixarem o projeto pronto. Então vocês têm que encontrar uma forma de vender o projeto para a gente. Entendeu? É um exercício de pensar, de raciocínio, mas também um exercício de composição artística, fazendo em expressões. Não é planta técnica, como a gente como a gente faz em ateliê. Agora não é. Por isso que é legal vocês olharem eu não sei se vocês já olharam, mas olhar as pranchas de cursos anteriores. É bem bonita, né? É bem bonita as pranchas, né? É bem artístico. Nem parece projeto em si. Exato. Você pode ver que não tem escala, não tem cota, não tem essas coisas, mas você entende o que tem no projeto. Sim. É isso que a gente precisa entender. Vocês precisam expressar o projeto, vocês precisam comunicar o projeto da melhor forma possível, para a gente conseguir entender o que é, sem necessariamente ter um conjunto de plantas técnicas como a gente sempre faz. Entendi. É mais fácil, né? Porque leva menos tempo, digamos assim, mas precisa pensar se você vai passar a informação que vocês querem que passe. Mais ou menos, é esse o maior desafio. Que o desafio é esse, se a forma que vocês desenharam, a gente consegue entender. Essa aula ficou bem mais clara agora, estava até perdido. Oi? Esse atendimento de hoje ficou bem mais claro. Estava bem perdido em questão desse projeto. Deu para entender? Isso que importa. Que avançou bem, acho que vocês tiveram boas ideias. As análises estão bem adequadas. Tá bem correto a análise. Acho que vocês conseguiram ter uma sensibilidade bem interessante para chegar nos problemas. É bem diferente do que vocês estavam falando antes, de só é porque alaga, né? Vamos fazer casa, vamos. Eu acho que vocês viram que não é bem isso. Não dá para resolver tudo. Não dá. É inviável e também tem um porquê. E eu acho que vocês tomaram um curso muito esperto, muito inteligente. E eu nem ajudei, né? Porque eu nem vi, eu vi agora. Então, vocês estão de parabéns. Fiquei emocionado agora. Geral vai dormir hoje, hein? Cara, Geral vai dormir hoje. Vai todo mundo dormir que é um bebê. Verídico isso aí. Mas ficou bom mesmo. Ficou bom mesmo. Vocês estão de parabéns. Estou orgulhoso. Professor, e a entrega desse material todo? É para que dia? Vocês precisam me entregar numa semana antes da semana da prova, né? Porque eu preciso ver quem vai fazer a prova e quem não vai fazer a prova. Porque o pessoal do Urban que conseguir que conseguir um trabalho bom o suficiente para ir para a etapa final, para ir para a avaliação da banca, está automaticamente aprovado, né? Eu vou dar nota máxima. Então tem que entregar lá 9, 10, né? Mais ou menos. Porque tem que ser, porque a prova é dia 16, precisa me entregar uma semana antes para eu corrigir e já falar se vai levar nota ou se vai direto para a banca. Se for direto para a banca, está dispensado da prova.
Eu acho que a gente já vai ter prova de urbanismo, que a maioria a gente vai estar fazendo trabalho. Eu acho que é só a prova de urbanismo. Se o pessoal do Urban ralar, muita gente não vai fazer. Quem vai fazer prova mais quem optou por não fazer, né? Se conseguirem chegar no ponto. Agora vamos ver. Tá uma briga braba, viu? Os projetos estão bons. Tá legal. Tá bonito de ver. Eu tava vendo do Gabriel, tá bem interessante dele também. Do pessoal. Do Gabriel. O Maia. O deles tá bem Eu legal. cheguei a ver o croquis dele também. Na área. Não, Ele só fez legal. um bloco. Tem 4 projetos que estão continuando. Tem um que entrou agora. O único que eu não tinha visto ainda é de vocês. Mas os projetos estão bem legais. As ideias estão muito boas. E é isso que vale. No monte de moto, hein? Esse aí. Isso, gente, barulho. Certo? Ficou claro para Douglas. o que vocês vão fazer? Sim, ficou. Não, eu pedi pra você desligar um pouco o microfone que tá fazendo tubarão, tô escutando o professor. Então, eu achei que era no áudio do professor, esse barulho de moto. Ah, não é aqui não. Eu moro no 20º andar. Mas não é aqui não. Eu moro no 20º. Aqui também não. Jandira não passa nem mosquito. Tá, aí agora é vocês montarem os estudos gráficos para a gente começar a ver as diretrizes de projeto já. Ok. Entendi. Tá bem mais claro Beleza? agora. Ok.